Bem, meus irmãos, vamos chegando ao nosso 23º encontro. Ainda estamos no capítulo 5 de João. No encontro passado, nós vimos Jesus realizando uma cura num dia de sábado, numa festa lá em Jerusalém, no tanque de Betesda, onde havia coxos, paralíticos, enfermos. E Jesus se dirige a um dos enfermos e faz uma cura maravilhosa, e aquele homem tem todo um processo que nós vimos no encontro passado, onde não tem nenhum registro de agradecimento daquele homem para Jesus, mas há sim um registro de fariseus e escribas e os doutores da lei cobrando daquele homem que no dia do sábado ele tinha carregado o leito, e aquele homem vai falar: olha, eu só carreguei o leito porque apareceu um cidadão lá e me curou e me mandou carregar o leito. A culpa não é minha, a culpa é dele. Então, essa parte a gente viu no encontro passado. E nós vamos continuar a partir daqui para ver o que mais nós temos para aprender nesse capítulo 5 de João. Então, no entendimento dos fariseus, dos homens daquela época, Jesus transgrediu a lei, tinha transgredido a lei mosaica, e ainda por cima tinha feito um outro homem a transgredir também. Jesus errou e fez outro homem errar. Assim eles pensavam, assim eles acreditavam. E o que é pior? Para piorar a situação, Jesus logo vai falar para eles que ele é o Filho de Deus. Jesus se declarou o Filho de Deus. Eu sou o Filho de Deus. Então Jesus desafiou todo o legalismo, toda a tradição que era imposta aos homens naquela época. Os fariseus haviam transformado o dia de sábado num transtorno. Eram tantas restrições, eram tantas observâncias, era tanta gente tomando conta para ver se alguém ia desobedecer aqueles costumes, aquelas tradições, que o dia de sábado virou um tormento. E o Senhor havia feito o dia de sábado para descanso. E, na verdade, é um tormento. Mas esse milagre, lá no tanque de Betesda, deu margem para um diálogo extremamente importante entre Jesus e os fariseus daquela época, onde Jesus dará testemunho de si mesmo e vai mostrar a sua relação com o Pai. Então, na verdade, aquele milagre que aconteceu, Jesus ter escolhido aquele homem, porque ele não fazia o que ele fez, correndo para os fariseus e denunciar, entregar Jesus, nada mais era para que esse diálogo ocorresse. Foi a forma que foi proporcionada para que esse diálogo aconteça. E esse diálogo também a partir de agora. Vamos dar uma olhadinha nesse diálogo a partir de agora. Então vamos tentar entender, nesse diálogo, o que Jesus revela acerca de si mesmo. Ele vai se revelar agora, nitidamente para todo mundo, para os homens daquela época. Então vamos ver, nesse diálogo que João transcreveu para nós, o que Jesus disse dele mesmo. Então vamos lá. Primeira coisa que Jesus revela acerca de si mesmo é que o Filho é igual ao Pai. João escreveu, está lá no versículo 17, quem puder ler, capítulo 5, versículo 17. Mas ele, Jesus, lhes disse: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Isso em função da cura no sábado. 18. Por isso, pois, os judeus ainda procuravam matá-lo. A intenção era matar, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que era o próprio Filho de Deus, fazendo-se igual a Deus. Blasfêmia! Como pode esse Nazareno, esse Galileu, vir aqui para nós e falar que ele é o Filho de Deus? Isso soou pesado no ouvido deles, eles não conseguiram entender. Olha só, a discussão começa em função do sétimo dia, em função do sábado, dia de descanso. Porque na criação do mundo, o Senhor fez o mundo em 6 dias e no sétimo descansou. Isso é fato, isso aí é notório. Mas no sétimo dia, o Senhor descansou da obra da criação tão somente. É verdade, meu irmão, no sétimo dia o Senhor descansou da obra da criação. Mas Deus não descansa dia nenhum. Deus não descansa dia nenhum. As suas misericórdias se renovam a cada manhã, inclusive nas manhãs de sábado. Então, o que está acontecendo aqui, quando Jesus fala assim que meu Pai trabalha até agora e eu também, é em função disso. As misericórdias do Senhor se renovam sobre nós a cada manhã.
Ele mantém esse mundo girando do jeito que ele quer e ele tem trabalho para isso. É isso que Jesus está dizendo. Então, eu e o Pai, nós trabalhamos até agora, inclusive no sábado. Então, da mesma forma que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, inclusive no dia de sábado, a misericórdia de Jesus também se manifestou no dia de sábado. Não é descanso das obras. A misericórdia do Senhor não tem descanso. É o tempo todo. É o tempo todo. Deus trabalha e eu trabalho, assim Jesus falou. Os escribas e fariseus não entenderam assim. Logo, veio uma hostilidade forte, acirrada deles contra Jesus. Eles desejavam matá-lo. Essa é a verdade. Temos que matar esse camarada. O legalismo religioso os impedia de receber a maior bênção que Deus tem para dar para nós, que é Jesus Cristo. Então o legalismo não deixava eles presenciarem que aquele nazareno, aquele galileu, que está fazendo o que só o Messias poderia fazer, é o Messias. O legalismo não deixava ele ver. O legalismo cega. Mas nós estamos tentando ver o que Jesus revela sobre si mesmo nesse diálogo. E outro fator que Jesus revela sobre si mesmo é que existe sim uma sujeição do Filho quanto ao Pai. Olha o versículo 19. Então lhes falou Jesus: em verdade vos digo que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Porque tudo que este fizer, o Filho também semelhante o faz. Porque o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz, e maiores obras do que estas mostrarás, para que vos maravilheis. Olha só, aqui está falando que o Filho ele é sujeito ao Pai. Apesar de ser duas hipóstases, duas entidades de igual tamanho, igual teor, de mesma substância, existe uma submissão. Existe sim. Jesus está falando que a submissão está aqui. Eu sou submisso ao Pai. Sou igual a Ele. Eu e o Pai, nós somos um. Mas existe sim um escalonamento até certo grau. Eu só estou sujeito ao Pai. Jesus veio até nós para fazer a vontade do Pai. Ele veio fazer a vontade de Deus. E é por isso que ele fala no Getsemane: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas se não, cumpra-se minha tua vontade. Que cálice era aquele que ele estava se referindo? A cruz? Não. O cálice era ele deixar ser homem e pegar todos os nossos pecados. Ele que é puro, que é Deus, sem pecado algum, se fez pecado em nosso lugar e foi para a cruz carregando os nossos pecados. O cálice que ele está se referindo é ele ter que colocar as mãos puras e santas nos nossos pecados. Essa é essa situação. Mas a vontade de Deus é que foi feita, não a vontade de Jesus. Mas Jesus também tem para se revelar sobre si nesse diálogo. É que Jesus vivifica mortos. Não estou me referindo aos mortos que ele ressuscitou. Não. Estou falando a mortos espirituais. Mortos espirituais. Olha só. Jesus pode ressuscitar mortos físicos, como ressuscitou, e nós sabemos disso, mas também e principalmente os que estão mortos em seus delitos e pecados. O apóstolo Paulo vai falar isso para a gente lá em Efésios 2:1. Então, aqueles que estão mortos em seus delitos e pecados estão vivos e estão mortos ao mesmo tempo nos seus delitos e pecados. Então, Jesus veio para trazer vida a esses que estão mortos em seus delitos e pecados. Ele veio para dar nova vida, novo nascimento, regeneração. Cristo veio para dar vida aos mortos espirituais. Muito bem, continuamos no texto no versículo 21. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aquele a quem quer. Aqui é uma chave, porque o Senhor vai ressuscitar os mortos físicos e agora, enquanto nós estamos vivos, que aceitamos a Cristo, nós também já somos vivificados, transportados da morte eterna para a vida eterna enquanto estamos vivos. Deixamos de ser mortos em nossos delitos e pecados e passamos a ser cidadão de um novo reino, um reino que há por vir. Mas o que mais Jesus revela sobre si nesse diálogo?
ele vai revelar para a gente que a ele, Jesus, coube o julgamento. O julgamento final está nas mãos dele. Olha o versículo 22. O Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento, a fim de que todos honrem ao Filho do modo porque honram o Pai. Aí ele completa: quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Glorificar o Filho é glorificar o Pai. Diante desse Jesus de Nazaré, diante desse Messias, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, a verdade, Jesus está falando que a ele coube o julgamento no dia do juízo, no dia do Senhor. Quem vai estar à frente vai ser o Senhor Jesus. E ali ele vai dar a sentença que nós escolhemos, que nós escolhemos agora. Ele vai dar a sentença que nós escolhemos. O que mais ele revela sobre si? Ele revela que veio para nos oferecer vida eterna. Ele oferece, ele não impõe, ele oferece vida eterna. Veja o versículo 24. No versículo 24 está assim: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Quem tem a vida eterna não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. São palavras de Jesus que João registrou no Evangelho. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Já passou agora para a vida eterna. Não entra em juízo. No dia do juízo, não vai ter juízo para aqueles que ouvem a palavra e crê naquele que o enviou. Esse passou da morte para a vida eterna enquanto ainda vivo. Então Jesus estava e ainda está oferecendo vida eterna a todo aquele que nele crê. É simples assim, basta crer. Quando você crê no Senhor Jesus, o Espírito Santo vem fazer morada em você e os seus hábitos se modificam sem que você se esforce para isso. O que mentia, passa a não mentir. O que roubava, passa a não roubar. O que se prostituía, passa a não se prostituir. O que se drogava, também não vai mais usar droga. Quem invejava, não vai mais invejar. Quem maldizia, não vai mais maldizer. Porque agora você aceitou a Cristo e deixou com que o Espírito Santo fizesse morada no seu coração e transformasse você em uma outra criatura, te regenerasse, te desse um novo nascimento, nova vida que começa aqui e perdura por toda a eternidade. Quem faz isso passou da morte eterna para a vida eterna. É isso que o Senhor está falando para a gente. Mas o que mais? O que mais Jesus revela sobre si mesmo? Olha que interessante isso aqui. Ele revela que nós ouviremos a sua voz. Nós ouviremos a sua voz. Nós ouviremos a voz de Jesus. Olha o versículo 25. Em verdade vos digo que vem a hora, e já chegou, ele já está aqui. Pois Jesus é o que está falando, já chegou. Então, vem a hora e já chegou em que os mortos, aqui os mortos, você pode quitar os mortos físicos, os que já morreram, e aqueles que estão mortos espirituais. Todos os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. E os que ouvirem, viverão. Tem um detalhe aqui ainda, viverão eternamente. Todos ouviremos a sua voz. Ele está falando agora, enquanto estamos vivos. Nós podemos sim ouvir a voz do Senhor. Ele falará também após a nossa morte. Ele fala agora, enquanto estamos vivos, quando você escuta uma mensagem e deixa o Espírito Santo transformar, abrir o seu coração, sua mente, para que ele faça morada e você aceita o sacrifício dele. Ele está falando agora para todos nós e vai continuar falando até o dia que ele vai voltar, até o dia do retorno dele. Mas também vai falar depois da nossa morte. Eu só espero que depois da nossa morte, quando nós ouvirmos a voz dele, seja dizendo assim: vinde bendito de meu Pai, recebi por herança que vos está preparado desde a fundação do mundo. Eu só espero que essa seja a voz que nós ouviremos naquele dia. Porque, infelizmente, muitos naquele dia vão ouvir a sentença: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Vai para o lago de fogo e enxofre, que eu preparei para o diabo seus anjos, vocês escolheram, preferiram ficar lá com ele, então vai. A escolha é sua. Olha o versículo 26. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo.
27. E lhe deu autoridade para julgar, porque é filho do homem. Ele também é homem, é 100% Deus, 100% homem, deu a ele autoridade para julgar. No 28. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem, versículo 29, para a ressurreição da vida, e os que tiverem feito ou praticado o mal, para a ressurreição do juízo. Agora cabe o juízo para esses que, enquanto vivo, não aceitaram a mensagem de Cristo. As nossas igrejas estão abertas, agora estão abertas, os cultos estão acontecendo, os trabalhadores estão trabalhando, estão semeando, estão ceifando, e muitos não querem dar ouvido. Não querem dar ouvido. Para aqueles que não querem dar ouvido e preferem ficar do jeito que estão, eles estão plantando juízo para esse momento. E aí não vai ter mais outra opção. Vai ouvir: vinde bendito de meu Pai, ou apartai-vos de mim, maldito para o fogo eterno. Não há uma terceira opção. Temos só essas duas e nós fazemos a escolha agora. Nesse diálogo que João está transliterando, nesse momento agora, a partir do versículo 29, Jesus Cristo muda um pouco o sentido da conversa. A partir agora do versículo 29, Jesus passa a dar alguns testemunhos sobre si mesmo. Agora ele vem dando testemunhos dele mesmo para aqueles homens que estavam dialogando com eles. E quais são esses testemunhos? Vamos ver alguns deles aqui. Primeiro, o testemunho de Jesus não é dele mesmo. O testemunho de Jesus não é dele mesmo. Ele fala assim: eu nada posso fazer de mim mesmo. Versículo 30. Na forma porque eu ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Então Jesus afirma que ele foi enviado por Deus, em nome de Deus, para fazer a vontade de Deus. Então o primeiro testemunho que ele está dando é esse aqui: eu vim como enviado de Deus, em nome de Deus, para fazer a vontade de Deus. Ao versículo 31. Se eu testifico a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Olha que interessante isso aqui. Tenta imaginar que você vai assinar um documento, um cartório, um documento, um contrato, e você assina e a pessoa fala assim: você precisa levar essa assinatura no cartório. Tem que levar no cartório para ser reconhecida a assinatura. Aí você fala: poxa, sou eu que estou assinando a tua presença, estou aqui, eu e você, outra pessoa, estou assinando aqui, eu preciso que essa assinatura seja reconhecida em cartório. É interessante, né? Aí você vai ter que procurar um cartório, vai pagar uma quantia ao cartório para o tabelião, para a pessoa que trabalha no cartório, simplesmente fala assim: essa assinatura é sua. Mas aquela pessoa que está assinando o contrato, está vendo você na frente dele assinando o contrato, e de repente ele fala: não, essa assinatura não tem valor se não for reconhecida lá no cartório. Isso, em outras palavras, como Jesus está falando, testemunho a mim mesmo, eu testemunho sobre mim mesmo, não tem valor. Então no versículo 31 ele fala: se eu testificasse de mim mesmo, eu, Jesus, falando de mim mesmo, meu testemunho não seria verdadeiro. Então Jesus precisa, a partir de agora, passar a afirmar que o testemunho dele é verdadeiro, porque outra pessoa principalmente testemunhou a respeito dele. Olha o versículo 32. Outro é o que testifica a meu respeito, e sei que é verdadeiro o testemunho que ele dá de mim. 33. Mandastes, vocês, fariseus, mandaram mensageiro até João, e ele deu testemunho da verdade. Ele falou a verdade. O testemunho de João era verdadeiro. Mas os testemunhos da obra que Cristo estava realizando falava muito mais alto do que o testemunho de João. João falou: aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele falou. Mas quando Jesus começou a operar as maravilhas de curar, de fazer milagres, de expulsar demônios, as obras, os atos de Jesus testemunhavam mais dele do que a simples palavra de João. Mas olha o versículo 34. Eu, porém, não aceito testemunho. Digo-vos, entretanto, essas coisas para que sejais salvos. 33. João Batista era a lâmpada que ardia e iluminava, e vocês, fariseus, quisestes por algum tempo agradar-vos com a sua luz. Enquanto João Batista está lá falando: vocês se arrependem porque vem aí o Messias, vocês estavam se agradando. Quando o Messias chegou, vocês não querem aceitar. Olha o 36. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras
que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essas que eu faço testemunho ao meu respeito de que o Pai me enviou. Então Jesus está falando, somente alguém enviado por Deus é capaz de fazer aquilo que eu estou fazendo, e vocês estão vendo eu fazer. Vocês estão vendo o cego voltando a enxergar, vocês estão vendo o coxo levantar e andar, vocês acabaram de ver agora um paralítico de 38 anos levantar e andar. Vocês estão vendo as maravilhas que eu estou fazendo e vocês não querem acreditar. Só o Messias, que é prometido nas Escrituras, seria capaz de fazer o que eu estou fazendo agora, e vocês não querem acreditar. Mas eles, vendo, não acreditavam. Olha o 37. O Pai que me enviou, Jesus falando, o Pai que me enviou, esse mesmo é que tem dado testemunho de mim. Então já chamou atenção para o testemunho de João Batista, o testemunho dele mesmo, agora o testemunho de Deus. Olha só, jamais tendes ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. Eu não, eu sou filho, eu já vi. 38. Também não tendes a sua palavra permanente em vós, porque não credes naquele que ele enviou. Em outras palavras, vocês estudaram tanto, meus amigos, vocês são doutores da lei, vocês, os escribas, fazem cópias e cópias e cópias e cópias da Escritura, vocês fazem os estudam, trabalham sobre isso aqui, ensinam isso aqui, e vocês não estão vendo que aquilo que vocês falam, aquilo que vocês escrevem está acontecendo, e que o Pai me enviou para que isso acontecesse. Se o Pai não enviasse, ninguém faria o que eu estou fazendo. Mas eles não queriam aceitar. Eles tinham o testemunho das Escrituras. As Escrituras testemunhavam e eles conheciam muito bem as Escrituras. Eles conheciam tudo que as Escrituras revelavam em função da pessoa do Messias. Ali estava escrito pelos profetas tudo aquilo que Jesus ia fazer. Eles tinham conhecimento, tudo aquilo que o Messias ia fazer, eles tinham conhecimento que iria ser feito, e Jesus está fazendo e eles não querem acreditar. Sabe o que acontece? Eles não querem admitir, em hipótese alguma, que um nazareno, um galileu, pode vir alguma coisa boa da Galileia. Não posso crer que esse filho de Maria, de José, carpinteiro, ele não é o Messias. Ele não pode ser Messias. Esse Galileu, ele não se formou nas nossas escolas, ele não se formou como rabi, um dos rabis, como Paulo com Gamaliel. Ele não teve conhecimento nenhum dos rabis, não sentou, não estudou com eles. Mas Jesus afirma que a Escritura é testemunho deles. Na cabeça dos homens daquela época, o que eles pensavam é que o Messias viria de um modo sobrenatural, alguém da estatura de Saul, o primeiro rei, ou de Davi, ou de Salomão, um homem nesse estirpe. Aí aparece Jesus, um simples galileu, um nazareno, um filho de carpinteiro, que não estudou com os rabis, e ele vem aqui e diz que ele é o Filho de Deus. Mas espera aí, ele está fazendo coisas que só o Filho de Deus poderia fazer. Mas eles não querem aceitar. 39. Examinai as Escrituras. Volte para as Escrituras, fariseus. Vamos lá, Escritura. Porque julgas ter nela a vida eterna. Vocês estudam a Escritura e vocês acham que naquilo que vocês estudam da Escritura, vocês cumprindo tudo direitinho, vocês têm a vida eterna. Então está lá, examinai as Escrituras, porque julgas que nelas têm vida eterna, e são elas mesmas, essas Escrituras, que testificam de mim. Olha só, vocês acreditam, Jesus falando em outras palavras, que vocês seguindo toda a Escritura, seguindo à risca todas as Escrituras, todos esses preceitos, vocês vão conseguir assim atingir e alcançar a vida eterna? Vocês creem isso? Mas olha só, as Escrituras que você lê estão falando de mim, eles falam a meu respeito, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu vim para que vocês tenham vida e vida eterna. Aqueles que morreram antes de mim, antes de Jesus, vamos dizer assim, se salvaram crendo que Jesus viria. Então aqueles que já estão mortos, aqueles que morreram no Antigo Testamento, aqueles que já estão mortos lá na Antiga Aliança, eles morreram, e aqueles que creram que o Messias viria, estão salvos. Aqueles que estão naquele momento ali dialogando com o Senhor Jesus, Jesus fala, se vocês creem que eu sou o Messias, vocês têm condições de se salvar. E aqueles que virão após Jesus, após a morte e a ressurreição de Jesus, no nosso caso, nós nos salvamos porque cremos que ele já veio e acreditamos que ele vai voltar. Então, tanto na Antiga Aliança, quanto no tempo de Jesus, quanto na Nova Aliança, a salvação se resume em crer em Jesus. Aqueles da Antiga Aliança criam que o Messias viria. Aqueles que estavam no tempo de Jesus, bastava crer que Jesus era o Messias, é o Messias. E para nós, basta crer que o Messias já veio e que vai voltar.
A Bíblia toda aponta para isso aqui, mostra para isso aqui. Contudo, versículo 40, não queres vir a mim para teres vida. Gente, eu cheguei aqui, vim da Galileia, tá? Só estou fazendo bem, não estou fazendo mal a nenhum, não estou fazendo mal a ninguém. Mas vocês não querem vir a mim, nem para receber a vida eterna. 41, Jesus fala, eu não aceito glória que vem dos homens. Eu não estou aqui para receber aplausos. 42, sei entretanto que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome do meu Pai, e não me recebeste. Se outro vier em seu próprio nome, certamente o recebereis. Aqui tem uma profecia bem escatológica. Mas olha o 44. Como podeis crer? Como podeis crer vós, os que aceitam a glória um dos outros, e contudo não procurais a glória que vem do Deus único? 45. Não penseis que eu vos acusarei perante o Pai. Quem vos acusa é Moisés, em quem tendes firmado a vossa confiança. Vocês estão preocupados comigo? Olha só, Moisés falou que o Messias viria. Eu sou o Messias, eu estou fazendo a vontade do meu Pai. No dia do julgamento, vocês vão ser acusados por Moisés. Porque Moisés falou que o Messias viria e vocês não querem aceitar nem a palavra de Moisés. Vocês não querem aceitar nem a palavra que Moisés deixou para vocês. Então está lá o 45, repetindo, não penseis que eu vos acusarei perante o Pai. Quem vos acusa é Moisés. Moisés fala, não, mas eu falei para vocês que o Messias viria e faria isso, e o que Jesus Nazareno está fazendo. No 46, porque se de fato cresces em Moisés, se vocês realmente acreditassem na palavra de Moisés, também crerias em mim. Jesus falando. Se você estudasse, como deveria estudar a palavra, e se vocês crescem realmente na palavra, na minha manifestação vocês vão entender perfeitamente que sou eu o Messias. Continua, porquanto ele, Moisés, escreveu a meu respeito. Isso está no versículo 46. E no 47, se porém não credes nos escritos de Moisés, como vocês vão crer nas minhas palavras? Olha aqui Jesus, como é que termina esse diálogo com eles. Vocês não acreditam nem no que Moisés falou? Que Moisés falou que o Messias viria para fazer o que eu estou fazendo? Se vocês não estão acreditando em Moisés, vocês vão acreditar nas minhas palavras? Aí o diálogo se encerra aqui. Não há nenhuma outra linha do Evangelho de João mostrando um contra-argumento ou algum adendo da parte de Jesus. Encerra-se aqui esse diálogo e logo na frente Jesus vai mostrar mais um sinal da sua messianidade. Por aqui eu vou ficando, desejando a todos aí um excelente dia e pedindo ao Senhor que nos permita, numa próxima oportunidade, continuar o estudo do Evangelho de João. Fiquem todos com Deus e até a próxima.